Olá, pessoal, bem-vindos a Mentes de uma Nova Era podcast. Nós estamos iniciando o nosso segundo podcast, que a gente já deveria ter gravado antes. Mas nós estamos aqui, eu sou The Crack Music, eu estou com a Andrea Martins, que por acaso, assim, por uma coincidência do mundo, é a minha mãe. Nós já explicamos no primeiro podcast, nos apresentamos um pouco, né? E se você quiser acompanhar, o link vai estar na descrição. Mas o principal que nós pretendemos fazer com esse e todos os futuros podcasts é fazer uma análise sobre tudo que está acontecendo, só que não uma análise pelos fatos, e sim pela frequência, né? Que explica muita coisa. Por todas as frequências, né? Porque não existe uma em específico, né? Existe ela num formato diferente que explica tudo o que está acontecendo no mundo, que explica a forma com que nós pensamos, que explica a forma com que nós agimos, e, enfim, que explica até por que o passado se repete tantas vezes. Não pode, não é diferente, porque nós somos seres frequenciais. Uhum. Nós somos átomos, e átomos trabalham em cima de frequência. Uhum. E se nós somos átomos e não existe a matéria é energia de uma forma mais condensada, mais lenta, né? Numa vibração mais lenta. Então, a partir daí, tudo que for trazendo uma vibração maior, ele vai ficando mais fluídico. Uhum. Quanto mais denso, mais compacto, menos velocidade tem frequencial. Quanto mais fluídico, mais velocidade tem. Isso é grosso modo. Numa forma mais simples de explicar, é só você ver os estados da água. Todos nós estudamos na escola, né? Tem o congelado, tem o líquido e tem o gasoso. Mas tenta passar através de um gelo. Exatamente. Então, já vai causar uma resistência maior. Ao passo que na água você já está mais fluídico, você consegue passar através dela. Que a questão... E o vapor, melhor. Então, você traduzindo isso em emoções, que são geradores. Quando tem uma pessoa com muita raiva, quase que visível a raiva da pessoa, né? Se você passar muito perto, você é atacado por ela, né? Ela toma até vida. Então, você vai ver pessoas com raiva, pessoas com tristeza, você vai ver que são emoções que você consegue identificar. Uhum. Uma pessoa alegre, não estou falando que ela está gritando, ela está comemorando, não. Pessoa alegre, você não consegue identificar muito bem. Você não consegue ver o grau. Na raiva, você consegue ver o grau, né? O grau básico, né? Menor. E quando ele está passando dos limites, todo mundo se afasta. Uhum. Você tem uma atitude imediata, porque você consegue identificar. Então, tudo que for mais denso é identificado com muito mais facilidade. Tudo que for mais fluídico é menos identificável. Uhum. Porque ele é mais fluídico. Então, por que eu estou explicando isso? Porque se fala muita coisa. Esses últimos dias eu não gravei, você ficou insistindo para eu gravar, mas por quê? Porque eu estava acompanhando vários grupos na internet, acompanhando várias mídias. Eu não assisto a mídia tradicional, mas eu assisto a mídia alternativa. Então, tem vários canais eu vou passando por isso. Eu tenho uma pergunta sobre o que você estava falando antes, que você virou e falou que a raiva ela é bem tangível, você consegue ver. Consegue até sentir se você passar muito perto. Você consegue sentir o efeito dela, né? E ser até contaminado por ela. Uhum. Mas aí é outra história. É outra história. Porque vai bater em outra área do cérebro, que é um cérebro mais primitivo, quer dizer, todos os animais, os seres vivos, no caso animais, vão ter. Mas isso é outro assunto, a gente fala sobre ele outro dia. Mas a minha pergunta é, a raiva, então, ela seria mais justificável por meios racionais e a felicidade, ela seria mais intangível, até injustificável? Você simplesmente não consegue racionalizar. Porque às vezes você está feliz e você não sabe. Tudo é um estado. Uhum. Tudo é um estado. Né? O estado da felicidade, o estado da alegria, né? A felicidade é um conjunto, né? Sim. Então, felicidade não é uma emoção, é um estado. É um estado. Então, o que acontece?
esse estado, ele varia, existem variações dentro dele. Quer dizer, eu acho que o racional, quando entra na história da emoção, ele complica um pouquinho, porque a emoção nem sempre você consegue entender. Você consegue entender o motivo que te levou àquela emoção, ou o motivo que aquela emoção vai te levar. Mas dificilmente você consegue colocar em palavras. Olha, que eu sou E você é compositora. compositora, então você sabe disso. Exatamente. Uma das coisas que eu mais falo é que é impossível você descrever um sentimento. E por isso que as pessoas buscam na arte essa palavra que ela não conseguiu identificar. Então, quando ela está sentindo alguma coisa e ela vê... Normalmente isso está muito ligado à música que ela está ouvindo naquele momento. Existem músicas que ela gosta e existem músicas que ela está ouvindo naquele momento. Então, se você estiver muito triste, dificilmente você vai ouvir uma música alegre, porque aquilo vai te irritar. Não está dentro da frequência. Eu faço isso na clínica e eu trabalho com as suas frequências. E existem clientes que chegam e eles estão num estado vibratório muito baixo. E quando eu coloco as músicas normalmente em frequências muito altas, porta há um choque. Mesmo que esteja baixinho. Não importa, a frequência não está ligada só ao que você ouviu, ela está ali. Sim, mas por que eu estou falando isso, estou esmiuçando isso? Porque as pessoas que estão nos ouvindo, elas tendem a acreditar que a frequência depende do volume, entendeu? Então faz o seguinte, pega um radinho, aonde você está, mesmo que esteja em silêncio, e vê se você não capta uma frequência. Coloca um rádio amador e liga. E vê se você não vai conseguir acionar uma frequência. Então, não importa se você está vendo ou está ouvindo, ela está ali. Importa saber se você está ligada à frequência que você quer ouvir. Então, se você pegar um radinho e ficar mexendo no dial, né? É o grande mistério. Você vai pegar alguma frequência. Você pode pegar uma frequência de uma rádio próxima, você pode até pegar, dependendo do seu equipamento, pegar uma frequência de uma rádio mais longínqua. Lembra aquela época que a gente mexia com os walkie-talkies? Sim. Antes de ter os celulares, a gente mexia muito. Eu lembro que você dava pra gente, quando era criança, pra gente sair andando e ficar brincando com os walkie-talkies para depois achar a gente. Eu trabalhava isso com evento. E várias vezes eu pegava, no meio de um evento, eu pegava a frequência da polícia. Eu tinha seguranças que eram policiais e eles mexiam no rádio e eles falavam assim, olha só, isso deve estar acontecendo, até os bandidos fazem isso, eles pegam a frequência para tentar pegar a frequência da polícia. Eu já ouvi isso na internet. E se você for ver, eles estão com walkie-talkie. Quando passam as imagens da polícia invadindo, você vai ver. Isso tudo é frequência. São frequências. Então, o que acontece é o seguinte, a frequência ela é emitida por algum canal. Você não precisa vê-lo, você não precisa ouvir. Se você tiver um receptor dessa frequência, aí você vai captar. Então, qual é o nosso foco aqui? É no receptor. Porque nós temos frequências no ar, né? A frequência do medo está muito forte. A frequência do ódio está muito forte. E se você tiver o seu aparelhinho, né, o seu corpinho tiver fazendo link com essa frequência, você vai captar isso. Porque nós identificamos o cérebro como uma antena. Então, nós somos canais receptores. Exatamente. Então, nós somos como se fossem rádios. E nós meio que escolhemos, ou de forma racional ou irracional. Exatamente. No momento a gente não está escolhendo nada. Exatamente. A gente está saindo por aí, aquela sem lenço e sem documento. Pega o que tiver. O que a gente diz na escalada, vai com Deus. É o nó vai com Deus. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Então, o conhecimento é uma frequência alta. E as pessoas começam a achar o seguinte... Não, eu sou formada nisso e eu não preciso mais aprender. Olha, tudo tem que ter movimento e tudo tem que ter evolução, inclusive o seu conhecimento. Então, conhecer não causa dor. A gente não tem que ficar sonhando com parar. A gente tem que estar sonhando com evoluir. E evoluir é caminhar, é andar para frente. Quando você para,
Tem gente que ainda anda para trás, mas ainda é um movimento. Uhum. Quando para, você vira o quê? Inerte, é a morte. Que se você for esmiuçar, alguns dizem, eu não posso falar sobre isso porque eu não entendo, é que nem a morte, é apenas um estado de frequência. Uhum. Então, mas não era isso que eu queria falar. Eu andei olhando todos os canais As desse mídias movimento alternativas. que a gente está vivendo, muitas expectativas, muitas teorias, muita raiva, Uhum. muita agressão pela Foram internet. canais criados em cima de uma insatisfação, Todo mundo tem certo? uma busca. Mas olha só, não estou falando insatisfação de uma forma negativa. A insatisfação é você querer fazer um outro movimento dentro de um movimento. Quando você não está confortável dentro daquilo que você está fazendo, o que você vai fazer? Você vai buscar outras coisas. E para isso você vai começar a estudar. Você vai começar a ler, você vai começar a falar, e aí você vai começar a estudar, e aí você vai chegar. E realmente, através desse resultado, que muita coisa vai sendo mudada ao longo do tempo. Graças a Deus existem pessoas incomodadas, seja lá com o que for, entendeu? Com o que seja. Porque isso que vai fazer um impulsionamento para que o mundo ande. Uhum. Porque se todo mundo andar no quadradinho, o mundo não vai andar. Então, e se você for ver frequencialmente, falando de sentimentos, a raiva, ela é uma frequência mais alta que o medo. E a raiva ela te gera impulsiona para insatisfação. mudança. Então, frequencialmente o medo está em 100, a raiva está em 200, eu acho. Não sei, não lembro de Tenho quase cabeça, certeza 200, ou 200 ou muito próximo disso. Ou seja, ela já está num estado mais acima. A insatisfação, ela pode te impulsionar, desde que você não fique nela. Aí depende para que lado que você vai levar. Uhum. Se a insatisfação fizer com que você busque, porque as pessoas estão esperando o seguinte, normalmente a gente espera o seguinte, que as coisas mudem para que a gente mude. Sim. Bom, eu tenho 56 anos, não é assim que funciona. Tentei. Se eu não encontrei, é porque não faz. Porque todo mundo passa a vida andando e se divertindo. Eu passei buscando. Se eu não encontrei, dificilmente será dessa forma. Nada vai acontecer para que a sua vida mude. Você vai sofrer consequências dessa mudança. Ora boa, ora ruim. Eu não gosto dessa coisa assim, sabe? Uma hora vai, eu não tenho muito domínio disso. Então, eu procuro sempre andar e estudar. E estudar, né? Tem uma palavra que já está assim, jovem, então, eu fui jovem um dia, então a gente não gosta dessa palavra. Mas então. Conhecer. O conhecimento é muito legal, sabe? Então, o conhecimento... Conhecer, ele vem ele vem do mesmo sentido de encontrar. Encontrar algo diferente, encontrar algo novo. Mas se a gente ficar falando sobre isso, isso é muito não é tangível, então fica uma coisa chata, porque a gente precisa ver. Ai, não me chama de chata! A gente precisa entrar para uma coisa mais física, e conforme for no físico, vai explicando o porquê que isso está acontecendo de uma forma frequencial. E aí todo mundo vai entender, porque foi assim que eu entendi. Então, eu acho, e eu sempre te dei exemplos, então, eu acho que a gente precisa basear num fato, senão a gente fica conversando numa coisa, porque uma coisa é o que você estuda, uma coisa é o que eu estudo, e nem todo mundo está acompanhando, sabe? Não é o interesse, de repente, da pessoa. Agora, o fato é, interesse de todo mundo, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ficar preso no fato. E o fato você vai explicando. Então, hoje, qual é o fato? As eleições americanas, como que foi? Eu vi pessoas dizendo não vai acontecer, que bom que aconteceu, que olha, ia acontecer diferente, e aí na hora que não aconteceu, e aí de repente começou um brigar com o outro, um xingar o outro e dizer, viu, eu falei. E eu, como sempre eu falei, que a ciência faz o quê? Observa. E eu vi as pessoas que projetavam que iria acontecer.
entrar na defensiva, porque elas projetavam com muita força, vai acontecer dessa forma. Já é. Já é. E aí as pessoas seguiam porque elas estavam esperando ali, colocando a esperança na mão de outra pessoa, de um grupo, não importa o que seja. E naquele momento que não aconteceu, vira. Inverte a polaridade. O grande problema é a hora marcada, né? Vai acontecer nessa Exatamente. hora, nesse momento. Nada é tão material. Se a gente está falando de projeções, nós estamos na parte frequencial. Não tem como você chegar e falar assim, vai ser na hora exata. A história fala isso. Por quê? Porque já passou. Aí você fala, naquele momento, em tal hora, sabe? Você vê, naquele momento nasceu fulano de tal. Naquele momento morreu fulano de tal. Sabe? Então, a coisa já aconteceu. Mas essas projeções, elas sempre vão passar por algumas mudanças. Não importa se elas sejam certas, se elas sejam erradas. As coisas são em movimento. Então, é natural que mude. Às vezes não muda o principal, mas os detalhes são ajustáveis. E, na frequência, isso é perfeitamente visto e aceito. Então, as pessoas que falavam, não, vai acontecer, menino, de repente virou um campo de guerra. E foi muito rápido. Não deu tempo suficiente até das coisas acontecerem e as pessoas já se revoltaram. Porque você trabalha em cima da emoção. E aí você trabalha com aquela áreazinha primitiva do cérebro, que só tem duas ações, ou ataca ou corre. Ora, nesse momento não deu nem para correr ainda, então eu ataco. Vou morder. Então, o que acontece? Mas não é nem sobre esse foco que eu quero falar. Se nós somos frequências, quando você fala, é uma frequência. Sim. Você já é uma frequência. Quando você sente, é uma frequência. Quando você pensa, é uma frequência. Quando você age, é uma frequência. Então, todo mundo que está desejando uma mudança no mundo, ela tem que parar. Nós todos temos que parar urgentemente de ficar esperando alguma coisa e começarmos a ser a mudança. Sabe? Ou a gente vibra naquilo que a gente quer chegar, ou a gente vai ficar nessa hora da sorte e do conjunto de coisas. Você sabe, como músico, que um som mais poderoso vai fazer com que cada cérebro daquele busque de forma ressonante. Você vai ela criar vai uma frequência dar maior sobre todas as outras. Vai obrigar a vibrar naquela frequência. Você sabe disso? Sim. Então, se a gente não impusermos, se a gente não vier a impor a frequência que a gente quer, porque eu estou pensando, então por isso que eu estou devagar. Então, se a gente não Você tá fizer... bem rápida, só para te falar. Se a gente não... É porque é muita coisa e quando a gente vai passar, às vezes dá uma mudança. Você quer impor um ritmo para mudar a frequência. Se você não impuser a sua frequência, daquilo que você quer, você vai ficar sujeito à frequência maior. Claro. E a frequência maior hoje, isso aí eu posso falar com todas as letras, ódio e medo. Não tem outra. Então, se você quer fugir dessa frequência do ódio e a frequência do medo, você tem que colocar a sua frequência, você tem que ser a sua frequência. E a sua frequência não está ligada ao que você prega, é o que você emite. Então, eu posso dizer, olha, eu sou luz, e não ser. Sabe? Eu posso dizer... eu ouvi isso, eu sou um guerreiro da luz. Ora, misericórdia. Um guerreiro, ele guerreia. Não é uma frequência alta. Não. Porque na frequência alta, se você está alegre, você não está triste.
Não tem triste e alegre, nem alegre e triste. Você descola. Quando você coloca o seu dial em uma frequência de uma rádio, você não pega outra rádio, você vai pegar aquela rádio que você está vibrando. Uhum. Então, muitas vezes foi uma busca pessoal. Eu falava assim, mas se tudo é isso, por que que quando a gente pede, a gente não recebe? E quando a gente esquece, E quando, de repente, você acha assim, então, e a coisa flui. Então, é o soltar que muitas pessoas falam. Muitas propostas falam sobre isso, o Uhum. soltar. Porque senão você fica, eu quero. Então, olha só, quando você fala, eu quero isso, eu falo, tá? Eu quero isso. No querer significa, gente, tem propostas que desde dos anos 80 falam sobre isso. Só foi aprimorando. No querer, o seu cérebro já sabe o que você não tem. Então, eu quero comer. Significa que eu estou com fome, eu quero comer. Uhum. Então, o que eu estou vibrando? Que você Fome. Tá com fome. Eu quero felicidade. O que você está dizendo? Você não tem felicidade. Então, você está vibrando escassez de felicidade. Por isso que algumas propostas falam, você precisa imaginar que você tem... Crer que você tem antes de ter. As religiões falam da fé, que é crer. Que você tem antes de ter. Quando você resolve ser... vou ter uma profissão, vou ser médico. Você vai falar isso quando você está no pré-vestibular. Uhum. Não tem nada dizendo o que você vai ser. Uhum. Mas você crê e você começa. Vou fazer a prova. Muita gente não passa e faz de novo. Muita gente não passa e faz de novo. Porque você sabe que é uma questão de tempo e você não coloca tantas objeções. E quando ela consegue, ela não lembra que ela tentou 20 vezes e que foi penoso e que ela estudou demais e que foi isso. Não, quando você ganha todo o esforço... A alegria da vitória é a alegria da vitória. Você não lembra. Você não lembra da dor. Não. Então, e o que foi? Cada ideia, cada empresa dessa foi uma ideia um dia. Uhum. E essa pessoa teve que crer naquilo para que aquilo existisse. Cada ciência que falam, né? Porque a ciência não tem, né? Cada ciência foi a crença de alguém que ia chegar a algum resultado. Uhum. Tem gente que levou a vida inteira pesquisando aquilo ali. E tem gente que morreu que nem conseguiu chegar. É isso que eu falei. Tem gente que iniciou o processo e que não viu o resultado. E uma outra geração veio e pegou a frente. Então, mas o foco aqui é a frequência. Não está naquilo que você está pedindo. E se você quer um resultado, você tem que vibrar de alguma forma no resultado que você quer. Ora, mas eu tenho muito isso lá na clínica. Ora, mas se eu não tenho, eu não estaria mentindo para mim? E não precisa nem falar. Se você fala, eu tenho dinheiro e não tem, o seu cérebro já diz, mas você não tem. Mas você está devendo. Aí você fica horas dizendo, eu tenho dinheiro, eu sou rico, eu sou rico. Aí e vem uma conta. 2 vezes que você não tem. Não, vem uma conta. E aí você diz, meu Deus, como é que eu vou pagar? Pronto, acabou aquilo tudo. Então, como é que a gente vibra numa coisa que a gente não tem? Fazendo o que cada um faz quando quer viajar, né? Quando quer ser alguma coisa ou quer comprar um carro, começa a ver imagens, começa a entrar na frequência daquilo que você quer. Então vamos lá, do que isso tem a ver com o que eu falei de que eu estava vendo? Então eu vi uma série de pessoas dizendo que eram portadores da luz. Lembre-se quem é portador da luz. Eu não gosto disso. Todos nós somos. Se nós queremos um mundo melhor, nós precisamos vibrar
com um mundo melhor. E não guerrear. Aonde é que a guerra é bom? Posso falar uma coisa? Eu não tinha essa visão como você tem, porque você tem uma experiência muito grande já estudando, inclusive estando Com em contato pessoas. com pessoas assim. Não veio em 2020, entendeu? Foi há 20 anos atrás. Então você tem essa experiência. Mas a minha Mais de experiência 20. Desde 96. Exato, a minha experiência frequencial já é outra. Eu lido tanto o tempo todo com os sentimentos e transformo frequências aéreas, né, em digitais, que fazer a música, gravar no estúdio, fazer a música, que todo mundo vai ouvir e vai falar, ai meu Deus, essa música falou tudo que eu queria falar. Então, eu lido com frequências e eu sei analisar emoções. Sei analisar o que é uma emoção e o que é um estado. Minha vida inteira tem sido nisso. Em produzir isso e reproduzir isso. Então, quando eu fui ver esse tipo de atitude dessas pessoas que passavam informações interessantes, muito Não, interessantes e úteis. ninguém pode desclassificar o conhecimento de ninguém, né? Exato, não tem como. Mas quando você começa a dizer que você está trazendo a luz porque você está analisando muito profundamente a escuridão, isso daí eu acho complicado, porque você está mexendo com emoções densas. Você não faz uma música alegre gritando de raiva. Você não consegue trazer a luz, vibrar na frequência alta. Não vai linkar, gente. Não linka. É a mesma coisa que eu falar, aquela música da Adele, Hello to the other side, que é uma dor. Imagina você faz assim, Hello to the other side. Eu tô com uma raiva absurda. Agora você fala assim, Hello to the other side. Eu perdi a emoção que ela tá dando. Então são frequências diferentes. E você tem que ver com o que você está linkando. Olha só, é importante a limpeza. Uhum. Mas a limpeza tem que ser direcionada para onde você quer. Por que você está fazendo aquela limpeza? Se você estiver na limpeza para descobrir a sujeira, você vai entrar na sujeira. É isso que eu queria falar. Se você estiver limpando, tendo consciência da sujeira, mas porque você quer ver a beleza do arrumado, da casa limpa. Você está pensando no arrumado, em como vai ficar bonito. Não pode perder o foco. E é muito fácil perder o foco quando a gente está chafurdado o que eu naquela quis mostrar emoção. É que você consegue cantar a mesma letra com frequências totalmente diferentes. Então, olha, a gente tem que ter um alerta, e é por isso eu quis fazer esse áudio hoje. Porque nós vamos ver, e já estamos vendo, muita coisa acontecendo, e eu acredito que vai acontecer mais coisas. Mas se a gente, por algum momento que seja, a gente se sentir satisfeito, ou sentir satisfação na dor do outro, mesmo que ele mereça, a gente está se linkando com ele. Presta bastante atenção nisso. E é só por isso que eu quis vir dar esse alerta. Se a gente bater palma para a prisão de quem quer que seja, sofrimento e para a desgraça de quem quer que seja, a gente está se linkando com a desgraça e com a dor. E olha a energia que está à nossa volta. Porque isso eu gostaria de falar aqui, eu já falei isso antes, e você gostou muito dessa explicação, que eu virei e falei assim, existe um tom e várias notas no mesmo tom. Então, eu posso dizer que o tom é do medo. E eu falar que é salvação, proteção, cautela, tudo isso está no mesmo tom do medo. Então, quando você fala que o outro merece aquilo porque você está salvando alguém ou salvando algo... Ninguém vai salvar ninguém. Exato. Ninguém vai salvar ninguém. Você ainda está nessa frequência. Se você não consegue se salvar, quem que você quer salvar? Como é que foi? É metade do... eu já falei que metade de 0 é 0. Eu adorei esse ditado. Para quem não tem nada, metade é o dobro. Exatamente. E metade de 0 é 0. Então, se você vai salvar alguém de estar morrendo afogado, você aprenda a nadar. Ou então, tenha a humildade de saber que você não sabe, corre lá para chamar alguém que sabe. Que sabe. Agora,
dizer o seguinte: eu sou salvador, eu sou despertador da humanidade. Olha só, eu ouço isso desde Despertador da humanidade. eu ouço isso desde 96. Uhum. E olha só, na época que eu ouvi isso, eu como ligada a essa parte de observação pela minha característica científica, eu fui lá observar. E eu observo, eu entro, eu ouço e procuro não emitir opinião antes de observar e embasar. E eu fui lá perto e eu vi todos esses, quase todos que estão aí, esses novos não, mas os antigos quase todos eu tive junto. E eu ouvia, e muitas vezes, gente, eu ria. Eu dizia assim, gente... Eu até estava falando para ela no ano passado, você já aumentou a lista de desculpas? De perdão? Minha lista é enorme. A fila é enorme, dá até medo. E cada vez que passa, eu falo, gente... Porque tudo que a gente está vivendo hoje, alguém, um desses, eu não sei nominar quem foi que falou o quê, porque eram muitos. Eles falavam isso em 95, 94. E eu olhava e falava assim, gente, que loucura isso. E eu falava assim, será que eles não estão bebendo nada, não, essa água? E eu falava assim, me ofereciam, não, você não quer um chá? Eu falava, não, obrigada, não quero não. Eu falava assim, meu Deus do céu, eles falam isso com a cara limpa. E tinham muitos físicos, matemáticos, biólogos, acho que só tinha eu. Engenheiros, banqueiros, tinham banqueiros. E chegavam ali de diversas formas, normalmente pela dor. Eu fui pela curiosidade mesmo. Então, eu olhava e falava assim, como é que pode uma pessoa ser tão ligada, e isso que foi o que me levou, tão ligada a coisas materiais, são pessoas espertíssimas, né? E, de repente, estão ali seguindo uns grupos que estão falando de coisas que não tem a menor chance. Olha, teve um que virou e falou o seguinte, quando a China invadiu o mundo, e eu falava assim, gente, como é que a China vai invadir o mundo? Aí eu falava assim, gente, eu imaginava um monte de chinesinho correndo assim. Quando começou a parte econômica da China, eu falei, sabe que foi isso que eles falaram? E, para mim, foi surreal saber que existia um plano da China. De Olha, dominação olha só, mundial. eu trabalho com medicina chinesa. Então, quando eu vi, eu falei assim, não, não acredito. Aí eu comecei a lembrar das coisas que falavam. Eu falava, gente, eu ri. Eu vou precisar pedir perdão. Então, e eu não encontro mais com essas pessoas. Então, eu fico, às vezes, dizendo assim, gente, me perdoa, pelo amor de Deus. Porque eu ri demais. E hoje, parece que eles estão cumprindo uma regra. Então, uma das coisas que eu descobri é que a gente não sabe de nada. Até porque, se eu contasse em janeiro, para todo mundo, que a gente passaria Do ano passado? do ano passado, janeiro do ano passado, que nós passaríamos 2020 daquela forma, ninguém acreditaria. Não. Seria taxado como louco. Você chegou até a falar do vírus muito antes do vírus, porque você estuda. E eu lembro que uma das pessoas que mais Desde o meio do acreditou... ano passado, de 2019. Enfim, que mais está seguindo os procedimentos de quarentena e tal, que é o meu irmão foi o primeiro a dizer que você estava louca. Porque início de dezembro de 2019, eu comprei as máscaras e falei, vocês vão precisar usar isso aqui. E meu filho virou e falou assim, é louca que eu vou sair com a máscara assim, vão achar que eu sou maluca. Eu falei, mas então, seja maluco, mas usa. Mas uma máscara mesmo, não essa máscara que a gente está usando aí. É o vento. Deve ser a escada que caiu. Então, o que acontece? A gente tem que estar prestando atenção na vibração que a gente está emitindo, porque é essa que a gente vai atrair. Então, não adianta eu ficar falando, ai, Deus, que bom, eu quero um mundo novo, quero um mundo cheio de luz, e por dentro a gente bater palma pelas desgraças alheias, mesmo que eles precisem passar por aquilo ali. Aquilo ali é a consequência, às vezes, de um ato, de um ou de outro. Mas a gente não pode sentir prazer nisso. Porque se a gente vier a sentir prazer nessa sensação, de alguma forma a gente está linkada com isso. E é isso que a gente vai atrair?
Não aquilo que a gente vai falar, ou aquilo que a gente vai desejar. Lembre-se que desejo é aquilo que você não tem. E eu sempre bati de frente com esse negócio de desejo, que eu falava assim, gente, mas desejar é tão bom. Não, eu desejo uma vida melhor, eu desejo um carro novo, eu desejo... E todas essas outras, eu chamo de filosofia, né? Eu falava assim, olha o desejo, as religiões falavam assim, olha, o desejo é um pecado. Eu falava, gente, que pecado, gente. Só que quando você começa a entrar pela linha mais profunda disso, você vai ver que o desejo em si contém o não ter. Uhum. Então, você deseja aquilo que você já não tem. E aí você vibra não ter. Por isso que nem tudo que você deseja, Você tem. você vai receber. Por isso que esse ditado é tão forte, né? Então, a gente tem que ver o que a gente quer. Então, se você quer um mundo novo, um mundo alegre, um mundo sem violência, comece a usar os seus dias, as suas horas, se divertindo com esse mundo, mesmo que seja em foto. Eu li uma coisa interessante hoje. Eu li falando que uma das coisas que eu sempre procurei a minha vida inteira como músico era a frequência da felicidade. Isso sempre me atraiu. Como produzir a frequência da felicidade? Como produzir um estado que a pessoa fosse alcançar isso? Porque pela música isso é possível. Porque a gente sabe produzir frequências. E se eu aumentar a frequência, você vai entrar de qualquer jeito. Mesmo que você seja a pessoa mais chata e complicada do mundo, você fica feliz. Ela vai chocar no início. O problema é que se ela levanta e sai. Lá na clínica acontecia isso. A pessoa chegava, a música baixíssima. Essa música está me ensurdecendo. Mas aí a gente olhar... vai fazendo um gradativo, começa de uma forma, exatamente. vai aumentando. Não que seja ruim o choque, deixa um tempo. Muitas vezes eu falava assim, não, mas fica aí, está incomodada, mas já você vai melhorar. Vai passar. É, porque às vezes a pessoa chegava na porta e dizia o seguinte, a música está super alta, e a música não estava. Aí você abaixava quase inaudível, e a pessoa ainda está me incomodando. É a frequência, porque está ditando uma frequência alta e ela está com a frequência baixa. Então há um choque. Depois de um tempo, uns 15 minutos, a pessoa já estava outra. Então, muitas vezes eu falava o seguinte, não, fica aí nessa frequência um pouquinho, deixa incomodar um pouquinho, já passa. E hoje em dia eles até sabem, então eles começam a rir, sabe? Segura a onda aí que vai dar. Tem gente que vira para mim e fala o seguinte, olha, mas você me passou essa frequência altíssima e eu tinha um bolo de trabalho e eu relaxei e fui dormir e não fiz nada do que eu tinha que fazer. Eu falei assim, bom, você deve estar com uma frequência baixíssima e essa agitação que você acha que é uma frequência alta é uma ansiedade que gasta muito. Então, você está precisando descansar. Mas aí existem outras frequências de foco, né? Você não precisa botar uma frequência altíssima quando você quer um resultado. Vai ter um bom resultado, mas talvez ele te relaxe um pouco. Mas eu não sei, essa aí é a sua parte. Não. Sim, você consegue trabalhar de várias... Você tem que ter uma funcionalidade. Eu quero isso. Aí você acha a frequência que funcione para isso. A frequência alta nem sempre ela vai te ajudar. Ela vai te deixar melhor. Mas se você tiver compromissos a fazer e você não estiver tão alto quanto ela já está, você usa uma um pouco menor, que vai funcionar melhor para você. Então foi isso que ela falou. Do que você botar. Ela relaxou, saiu, foi dormir e não fez. Mas deixa eu só concluir uma coisa. A gente sempre esteve buscando a frequência da felicidade. Então, quando eu li isso hoje, foi uma coisa que me impactou muito. Que virou e falou assim, a frequência da felicidade é não se sentir ofendido por nada. Sim, porque se é a frequência da felicidade, o contrário é a infelicidade. Se você está com raiva, não está feliz. Você não está lá? Uhum. E é isso que falam, né? Teve um que me fez essa pergunta. E quando é que a gente sabe que a gente está com a frequência alta? É uma ótima pergunta. Né? E até porque essa pessoa achava que ela estava com a frequência alta. E quando é que a gente sabe? Eu falei, quando tudo dá certo. Contra fatos, não há argumentos. Se tudo estiver fluindo, você está com a frequência alta. Uhum. Se não está precisando aumentar, então usa alguns artifícios que aumentem sua frequência. Agora, o que a gente faz durante o dia? A gente vê todo tipo de fofoca.
o jornal é caótico, mas ele vende para isso, porque você fica preso ali dentro. Você fica esperando alguma coisa acontecer, ou seja, isso é paralisia. E você recebe uma série de cobranças. Você fica e outra coisa muito importante, você fica sonhando com um mundo melhor, mas sem ação esse mundo não chega. Se você não vibrar esse mundo, você mas não vai quando chegar. você tira essa habilidade de criar de você, você sonha e a responsabilidade é do outro. Então, quando os Estados Unidos se organizar, quando o Brasil se organizar, quando tudo se organizar, você é o Brasil, E você ninguém faz vai se parte do organizar. mundo. E aí o resultado disso, ninguém se organiza. Ninguém se organiza. Ou a seguinte forma, tô doida que aconteça alguma coisa e que... Olha, realmente a energia do mundo estava densa, eu não sabia disso. Fui me envolver, soube do jeito que o mundo está, e uma das coisas que eu tive, assim, a ideia é que feliz mesmo ninguém podia ser, com uma frequência tão baixa, tão horrorosa como o mundo estava. A gente não via, né? Aí umas filosofias dizem que mudou a frequência da Terra, enfim, eu não entro muito nisso, mas a frequência realmente, a ressonância Schumann aumentou. Então, e veio uma outra forma, quer dizer, parece que tudo que saiu, olha, teve gente em 96 que falou isso, embaixo dos panos vieram para a superfície. Embaixo do tapete. Do tapete e vieram para a superfície. As coisas subiram. E aí ficou visível, né? Tem gente que diz, eu não quero ver, mas não significa que não esteja lá e que você não esteja sofrendo consequências disso. Outros querem ver demais, e aí você também vai estar se misturando com essa frequência. Outros estão torcendo para que essas pessoas sofram de alguma forma qualquer. Olha só, o sofrimento é uma consequência de tudo que você... O sofrimento é um estado de dor. É um estado de dor que você, querendo ou não, tudo tem consequência. Então, você vai passar. Né? Você causou aquilo, você vai ter a consequência daquilo. Vai sofrer a consequência daquilo. Agora, se eu estiver torcendo, eu também vou sofrer as consequências disso. Da mesma forma que se você estiver torcendo para que tudo dê certo, você vai sofrer Você as vai consequências sofrer as consequências de de tudo tudo dar dar certo. Exatamente. Então, quando essas coisas começarem a vir, seria de... Tinha um palestrante em 96 que falava assim para mim, seria de bom tom que você... Gostei! Seria de bom tom. Ele sempre falava assim, seria de bom tom que você se posicionasse dessa forma. Então, eu vou falar só para vocês. Seria de bom tom que você olhasse e falasse. E que, se você desejasse, emitisse uma frequência de amor para aquela pessoa, por mais bárbara que ela tenha sido, você mudaria a frequência. Isso tem poder de mudar o mundo. Poucas pessoas passaram nesse mundo e elas fizeram coisas que milhões de soldados não conseguiram fazer. E foram representantes, são tão poucos que a gente pode nominá-los. Então, o que eles fizeram de diferente? Eles simplesmente foram aquilo que eles gostariam de ser. Do mundo, foram a representação do mundo que eles queriam. Até porque, aí falando de frequência, se você é aquilo que você quer vibrar, que não tem como você não ser, a sua vida passa a ser essa história, todas as suas ações, elas carregam essa mesma frequência. E quando a gente vê uma atrocidade... E elas vão impactando. Quando a gente vê uma atrocidade, a gente se choca. Isso é normal. Chocou, imagina o mundo que você quer e começa a se alimentar com esse mundo que você quer. E no momento que essas pessoas que foram responsáveis por isso ou aquilo, elas começarem a sofrer as consequências, olhe para elas de uma forma com... Eu não gosto tanto dessa palavra, mas com compaixão. Entendeu?
não dizendo assim, olha, eu vou te perdoar. Não, olha só, cuidado com isso. Perdão não é compaixão. Ou perdão, ou cuidado com isso. Olha o que você está vibrando. Porque se eu não acho que a outra pessoa foi responsável pelo meu mal, eu não tenho nem que perdoar. Olha, Ela gente, não é responsável. olha a palavra, compaixão. Você olha para a pessoa com paixão, com amor. É com isso que você está olhando. Não faça isso por ela, faça isso por você. Porque a vida que você quer depende disso. Eu vi um músico falar que perdão é a maior forma de dar. Uhum. Mas se você olhar com paixão para alguém, você está dando amor. E isso você está fazendo para você. Porque você está vibrando nisso. Pensa em tudo que você quer, seja o carro, seja a vida, seja dinheiro. Porque é mais fácil, né? Seja a vida que você quer, o carro, o emprego, o namorado, o marido, o filho. Essa vibração que você quer de felicidade depende dessa vibração que você vai ter com os outros. Uhum. Cada uma dessas vibrações densas, seja ela qual for, faz você se afastar um pouco mais daquilo que você tanto deseja. Porque a felicidade tem uma frequência, a infelicidade também, a raiva também. E essas frequências não são a frequência da felicidade. E se você quer alguma coisa que te faça feliz, você pode tudo. Se você quer alguma coisa que te faça feliz, você tem que vibrar na frequência da felicidade. E se alguma coisa que te faz feliz seja a desgraça de alguém, já há um contrassenso nisso aí. Porque que Deus seria esse que diria, você vai e o outro fica? Entende? O amor é por todos, e nós somos o todo, e o todo somos nós. Então, é de tanto ouvir você falar isso. Então... Sabe o que eu tô achando engraçado? Oi, perdão. Ela tá repetindo muitas das palavras, das afirmações, da frequência que eu coloquei para noite. Pois é, mas eu tô dormindo com a frequência. Eu fui buscar essa frequência. São 6 horas de energia alta e afirmações. Tem uma comunidade que é tão longe, mas a minha casa é alta, então capta essa música. E tem um baile funk. Menina, mas eles têm uma possibilidade de fazer esse baile funk todos os dias, a noite inteira. E eu não sei se isso me incomoda tanto que eu rastreio isso à noite. Então, eu acordo às vezes à noite, está muito longe. Não é um som alto, mas eu rastreio. E é uma batida de uma frequência, e eles fazem como um gritos de guerra, sabe? E eu acho que isso me incomoda. Ou me coloca, me aciona como se fosse em risco, alerta, em alerta. Estado de alerta. Isso acontece muito pela audição. Na madrugada, isso é fatal. Então... E a partir do momento que eu acordo, eu não consigo dormir mais, porque aí eu vou prestar atenção. Você está em estado de alerta. Então, eu peguei a sua frequência da noite e comecei a ouvir, para poder não ouvir. Eu falei, se é que meu cérebro vai rastrear alguma coisa, que seja algumas mensagens positivas. Né? E uma frequência... Fez muito bem. Então, eu comecei a usar e o melhor que são 6 horas, né? Então, eu nem me preocupo. Você consegue dormir tranquilamente. Então, eu botei bem baixinho, de forma que eu não conseguisse ouvir. Né? O máximo que eu consigo ouvir é um pss, né? Quando tem a fala. Mas a partir daí eu passei a dormir muito bem. E acordei melhor ainda. E que é melhor ainda que agora eu não ouço o baile funk. E aí as coisas começaram a ficar mais fáceis. Então, por isso que eu estou ouvindo. E de repente, mas eu não presto atenção. Então, se eu estou repetindo... Esse é o perigo. Você está falando várias palavras das afirmações. Como ela é minha filha, eu não presto atenção no que ela fala, que eu sei que é... Bom, eu não uso vários áudios na internet, porque eu não sei o que tem por baixo. Se eu estou repetindo umas frases que eu não lembro, que eu não ouço, tá? Cuidado com o que vocês estão ouvindo.
com a música que vocês estão ouvindo. Por quê? Eu tive um desses palestrantes, esse era um cientista. Era um cientista iraniano e a mãe dele, eu não sei quem era quem, mas era iraniano e judeu. Eu falei, você já é um contrassenso, porque um não gosta do outro. E eles vieram parar no Brasil. Então, ele me deu um estudo inteiro. Você está falando tanto dele, daqui a pouco ele aparece. Não é, menina? Mas eu preciso, porque eu joguei a agenda fora e eu não consigo falar com ele. Então, ele me deu um CD, na época era CD, que vinha todo o estudo de um russo, do qual eu não lembro o nome, mas que falava sobre frequências. E ele falou assim, para condensar todo esse estudo, eu aumentei a rotação e você não vai ouvir o que está escrito, o que está falado ali, porque eu aumentei a rotação e que ficasse assim, uma coisa inaudível. Sim, sim, sim. Mas que o seu cérebro é capaz de captar tudo isso. Eu concordo com ele. Mas eu falei assim, eu não vou ouvir isso não, porque eu não estou sabendo o que está escrito aí, o que está sendo falado aí. Vai que você diga que eu tenho que comprar todos os seus cursos, todos os seus cursos e comprar todos os aparelhos que na época ele vendia. Eu falei, não vou ouvir. E realmente, gente, eu não ouvi. Agora eu estou querendo achar o CD e não consigo encontrar. Então, cuidado com o que você ouve, porque as mensagens subliminares o seu cérebro consegue pegar. E muitas vezes, por isso vem as linguagens, na época eu não sabia, tive que aprender isso agora, a linguagem dos arquétipos, as cores, as vibrações, os tons, os números, tudo isso influencia o seu estado. Muitas vezes você chega e fala o seguinte, eu não estou no estado que eu queria. Mas o que acontece é o seguinte, você está exposto a várias informações que às vezes te aprisionam nessa condição que você está. Você é formada agora em hipnose. Uhum. E você sabe, através da hipnose, que para que você deixe a pessoa dentro de um estado hipnótico, ela precisa estar reativando, senão aqui. O seu cérebro naturalmente volta ao comando. E aí, com os meus estudos de frequência, o que eu te falei? Ó, isso daqui tá ativando isso tá ativando isso tá ativando isso. Não adianta o seu desejo de ser outra pessoa se você está reativando o seu estado, reafirmando ele com diversas coisas no seu dia a dia. Sim. É o que eu falei. O fato de você não saber ler não significa que não esteja escrito. Para quem não sabe ler, um livro ou um monte de desenho. E vamos lembrar de uma coisa. O seu subconsciente, que é quem manda na sua vida, na verdade, não é o racional, é o subconsciente, ele vê tudo, entende tudo. O seu racional é que às vezes não entende e não vê. Então você acredita que não existe, porém o seu subconsciente sabe que existe. Olha só, o seu subconsciente está armazenado tudo de toda a existência. Se você tem código de ancestrais, está ali dentro. Sim. Seus ancestrais viram várias coisas, está ali dentro também. O que acontece é que uma parte do cérebro aciona o comando, tá? O racional é o que demora mais. Mas o cérebro, a área primitiva, é a primeira a acionar. O subconsciente dá embasamento, né? Então, é igual um programa. Eu aciono o programa, imediatamente abrem várias janelas dentro do programa. Certo? O subconsciente é isso, são as várias janelas. Você direciona. Agora, só depois do seu comando que você seleciona qual janela você vai usar. Exatamente. Então, você tem todos os dados. É igual o Chrome. Se você abre o Chrome ou o Safari, você tem várias possibilidades. Mas só na hora que você digita qual que você quer. Todos os seus ancestrais estão vivendo em você agora. É a soma disso, dessa sopa, que resultou em você. Você acha mesmo que tem alguma coisa a mais que você precisa saber? Será que você não tem condição? Que você é um pobre coitado que não sabe o que fazer?
Você conhece seus ancestrais? Não conhece. Agora, como aciona isso? O fato do seu computador ter vários programas, se você não apertar o seu dedinho, você não vai acionar o programa. Então, o que é acionar o dedinho? Ler, conhecer. Esse é o dedinho. Encontrar. E você vai encontrar. Se você não digitar nada no Google, você não encontra. Não. Não é? Pode ser o Google, mas você não vai Você encontrar. não vai encontrar. Você vai ter que digitar lá o que você quer. E às vezes você digita de uma forma ainda que não tem uma coisa muito bem estipulada, e aí você encontra uma coisa parecida, e aí você vai buscando, Eu até que gosto você muito do encontra. exemplo quando você não sabe a letra da música e você digita o que você acha O que que é. você acha que é? Entende? O subconsciente é isso. Ele tem todas as informações, mas ele não é um ser autônomo que vai dizer o que você tem que fazer. Você vai ter que apertar o dedinho. Agora, quem vai apertar o dedinho? É o cérebro que só sabe correr, a parte do cérebro que só sabe correr ou atacar, ou é o neocórtex, Que raciocínio. que é o raciocínio. Qual é o usuário, né? Quem é que vai usar isso aí? Qual é o usuário? Qual é o usuário? É o primitivo ou é o que raciocina? Porque com essa frequência de medo e essa frequência de dor, É o usuário de ódio, primitivo. é o primitivo, não tem outro. Porque você precisa de respostas rápidas. Então tem que ser o cérebro mais primitivo que te dê resposta rápida. Você não vai raciocinar em nada. Você só vai agir. Sabe? Identificou que o cara é grande, corre. Ele está armado, corre. Staying alive. Não é? Ou se você der um curto-circuito e achar que você pode, parte para cima. É isso que ele vai fazer. Ele não vai fazer outra coisa. Agora, quando o outro liga, você já fez. Por isso que quando numa briga, o outro vira e fala o seguinte: você me falou isso, isso, isso. E ela fala, eu? É por isso que aquele conto do Don Quixote é tão real, que de noite ele viu inimigos e lutou, Gente, e no dia seguinte... Mas olha, é uma das maiores analogias feitas por todos Você vê o que é o preconceito, grandes. Né? Porque no colégio eu tinha que ler e eu falava, gente... Não, mas não é isso. É porque ele diz o fato de você não ver. Você enxerga inimigos aonde não tem. E se o seu raciocínio funcionar, você vai ver que moinho de vento não são guerreiros ferozes, entendeu? Mas, pois é. Mas voltando para a gente finalizar a questão do momento. Não vamos nos tornar torcida de catástrofe, de caos, para que o caos não nos encontre. Exato. Não nos encontre. Vamos torcer para o mundo que a gente quer, para que o mundo que a gente quer nos encontre. Exato. Eu acho que o período de limpeza, o maior período de limpeza, ele foi no ano passado e a gente continua nessa limpeza e vai continuar eternamente. Mas a questão é, basta só limpar ou basta você imaginar, como você falou, como é que vai ser bom a casa limpa, como é que vai ser bom isso acontecendo, como vai ser bom isso, e não, ai meu Deus, quem sujou isso aqui, quem sujou aquilo lá. Com a frequência que estava no planeta, eu estou falando de nós, com as atrocidades que estavam acontecendo embaixo dos nossos narizes, ainda assim a gente conquistou muita coisa, conseguimos muita coisa. Imagine que nesse momento, que todo mundo diz que é de limpeza, imagina se nesse momento a gente focar naquilo que a gente quer. Pô, não acredito que ninguém não queira um emprego novo, ou uma promoção, uma vida melhor para os filhos, uma saúde melhor, sem tanta destruição. Mas, e eu sou bióloga, a destruição está na gente. Então não adianta você dizer, eu vou salvar a natureza. Que coisa mais imbecil isso, como se a gente pudesse salvar esse é outro tema, natureza. não traga o tema antes. Se você tem a vibração positiva, tudo na sua vida vai ser positivo, até a sua vida em relação à natureza. Agora, se a gente estiver focado nas dores,
na podridão do mundo, pode ter certeza que o mais a gente vai produzir é lixo. E olha o que a gente está produzindo de lixo. Nossa. Olha, será que a gente precisa produzir tanto lixo como a gente está produzindo? Eu fui ver a praia no final de semana. Quando sai todas as pessoas, você olha a praia e fala, uau! As pessoas estavam se divertindo ali no Ano Novo. Olha como é que fica. Olha o que a gente está dando. Mas isso é reflexo do que nós estamos vibrando. Vibrador atrai dor. Vibrar felicidade atrai felicidade. Eu acho que esse é o maior conhecimento que a gente pode passar nesse podcast de hoje, justamente num momento turbulento como esse. Porque sempre numa crise tem um grupo ganhando. Tem um grupo perdendo, tem um grupo ganhando. Eu torço para que todos estejam no grupo que está ganhando. Exatamente. Eu acho que esse é a melhor torcida, porque aí você está se linkando a essa energia. Então, esse é mais um podcast de Mentes de uma Nova Era. Nós vamos trazer mais ainda conteúdos, inclusive alguns que ela já deu quase que uma sinopse aqui no meio, mas fazer o quê? Faz parte. Eu acho que o conhecimento é isso, é você compartilhar e chega tanto e vem tanto que não vale a pena reter. Então, por isso que os nossos podcasts são compridos mesmo. Eu acho que faz parte, porque é na repetição, às vezes, que a gente consegue passar todas as coisas importantes. Você vai passando as resistências, não é? Eu costumo passar o somatório de tudo. E olha que eu caminhei. Olha que eu caminhei. De tudo que eu aprendi. E se eu puder, de alguma forma, ajudar, vai ser muito bom. Já está. Eu tinha muito medo de um desses palestrantes que diziam o seguinte, você estudou tanto, você leu tanto, um dia quando você morrer, eles vão dizer assim, agora volta para exercitar tudo aquilo que você aprendeu. Eu fiquei em pânico, falei, de novo, não! Uma das coisas que eu gosto muito de falar e tentar explicar é porque, às vezes, eu consigo, ao tentar ensinar para outra pessoa a entender ainda mais o que eu não estava vendo só com a minha cabeça tentando funcionar. Então, é sempre, você vê, né, o poder da intenção. A intenção tem um poder tão grande que ela funciona para você de volta. E eu acho que essa é a grande oportunidade. Eu sou The Crack Music. Esta é a Andréia Martins, porque se eu falar, ela vai ficar olhando para mim e não vai responder. E esse é mais um Mentes de uma Nova Era podcast. Um grande beijo!